Olá, gente, bom dia. Feliz por estar aqui retornando às nossas aulas. E nesse momento que a gente precisa estar um pouco distante, mas estamos conectados, então vamos ter tudo aquilo que dá suporte para que a gente possa compreender isso aqui com clareza, tudo bem? E nessa aula de hoje, vamos compreender o que se trata a fração dentro da nossa série, que é o 7º ano. O capítulo 3 vai trazer para a gente 4 tópicos, tudo bem? Esse primeiro tópico de ideia de fração como uma parte de um inteiro foi um conceito estudado e muito bem estudado no 6º ano. A ideia de fração como quociente também. Agora, essa daqui, a ideia de fração como razão, é uma ideia que vai nos ajudar muito em conteúdos posteriores, né, dentro da nossa série. E a ideia de fração como operador também é uma coisa que a gente já conhece muito bem. Então, a gente vai revisar cada um desses tópicos, entender melhor essa ideia de fração como uma razão, tudo bem? Eu quero que vocês agora abram o livro de vocês na página 74 e 75, para que a gente possa entender uma situação-problema que tem lá falando sobre fração como parte de um inteiro. No livro tem trazendo 3 situações dentro desse tópico aqui, mas eu vou explorar com vocês a situação 2, tudo bem? Voltando aqui, gente, na situação 2 da página 74. Vamos ler aqui. Vamos considerar que uma pizza foi dividida em 8 pedaços de mesmo tamanho e com 1/4 do total de pedaços foi consumido. Então, vamos ver como é que a gente pode representar isso e fazer algumas observações dentro desse tópico de parte de um inteiro. A situação 2, ela pede para a gente representar como é que eu represento 1/4 de uma pizza, né? Sendo esse 1/4 sendo aquilo que foi comido. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou representar como o inteiro essa pizza aqui. E observa que eu dividi a pizza em 8 pedaços. 8 pedaços iguais. A ideia de fração, divisão com partes iguais. Então, se eu dividir a minha pizza, que é o meu inteiro em questão, em 8 pedaços, o meu inteiro, então, aqui seria 8/8. Concorda comigo que isso aqui é o meu inteiro? Certo? Então, observa uma coisa. Se eu quero saber como representar 1/4 disso aqui, é exatamente o que já está mostrado na figura. 1/4 dessa pizza nada mais é do que pintar ou pegar 2 fatias do inteiro que tem 8 pedaços no total. Tudo bem? Observa que 1/4, se eu multiplicar aqui numerador e denominador pelo mesmo valor, que no caso é o 2, eu vou encontrar que isso aqui é 2/8. Aí observa uma coisa, a fração 1/4 e a fração 2/8 são frações equivalentes, tudo bem? Então eu posso dizer o seguinte, representar 1/4 é a mesma coisa que representar 2/8. Então olha só, se o meu inteiro foi dividido em 8 partes, tudo bem? Quando eu pego 2 dessas partes, eu tenho exatamente 1/4. Então uma das formas de se representar esse tipo de situação é dessa forma. É claro que, se você pegar a sua pizza, o inteiro, e dividir ela, por exemplo, em 10 partes iguais, você vai ter que encontrar esse 1/4 de outra maneira, certo? Então, vocês precisam compreender que o denominador, que no caso aqui é o 8, é que está ditando o ritmo aqui das partes que eu vou pegar no numerador. Tudo bem? Então, vamos passar agora para o próximo exemplo, que é quando uma fração ela pode ser escrita e interpretada como um quociente. Então, gente, aqui na página 77 do nosso livro, a situação 2 também diz o seguinte, acompanha aí comigo. Fabrício foi passar o fim de semana com os amigos no sítio de sua avó Vera. Ela estava mostrando o pomar para as crianças e escolheu 3 laranjas maduras para dividir entre Fabrício e os seus amigos, tá? A continuação da situação pede para a gente representar essa situação em forma de fração. Então, acompanha aqui comigo no quadro. A situação 2. Ele pede para a gente representar o problema como uma fração e talvez ilustrar como uma figura. Fala o seguinte, existem 3 laranjas e 4 pessoas. Eu preciso
olha só o que, é que vai acontecer. Preciso dividir, tá? 3 laranjas para 4 pessoas, tá? É isso aqui que tem que acontecer. Eu acredito que todo mundo conseguiu entender o problema. Então, o que vai acontecer é o seguinte, é uma divisão, tá? Eu preciso dividir. Só que eu vou escrever essa divisão como uma fração. Dessa forma aqui, ó. 3 quartos. Eu quero dividir 3 laranjas para 4 pessoas. Você pode perguntar o seguinte, professor, não tem como fazer isso, porque não vai dar uma laranja para cada um. Você tem razão até certo ponto. Você já percebeu que o numerador ele é menor do que o denominador. Com isso, eu não vou conseguir encontrar uma laranja inteira para cada uma das pessoas. Só que o que essa fração ela está me dizendo é exatamente o que ela representa numericamente. Cada uma das pessoas, das 4 pessoas, vão receber 3 quartos de laranja. Como é que eu represento isso então, professor? Vamos lá, olha para cá. Observa, imagina que eu tenho aqui 3 laranjas. Tudo bem? Tenho 3 laranjas, ó. Cada uma dessas 3 laranjas elas vão ser divididas por 4, tá? 4 pedaços. Então eu vou fazer isso aqui. Vamos lá. Vou dividir essa laranja em 4 partes, essa laranja aqui também em 4 partes e essa laranja aqui também em 4 partes. Observa que a única forma com que eu possa pegar, lembrando, gente, partes iguais, tudo bem? Observa que a única forma que eu posso pegar esses pedaços e dividir de forma igual, a quantidade igual para cada uma das pessoas é se eu pegar, por exemplo, esses 3 pedacinhos aqui e destinar para uma das pessoas. Tudo bem? Se eu pegar esses 3 pedacinhos aqui e destinar para a minha segunda pessoa. Se eu pegar, por exemplo, ó, esses 3 pedaços dessa laranja e destinar para a terceira pessoa. Observa que sobraram, ó, outros 3 pedaços. Professor, não é da mesma laranja. Gente, a gente está considerando que as laranjas são iguais e os pedaços que foram partidos em cada uma delas também são iguais. Então, a 4ª pessoa também vai ficar com 3 pedaços. Então, essa fração, ela representa 3 quartos de laranja para cada pessoa. Tudo bem? A ideia de quociente, eu coloquei aqui, ó, uma observaçãozinha, ó, para vocês lembrarem que o quociente é o resultado de uma divisão. Tudo bem? E aí é preciso que a gente lembre. Vamos lá, só relembrando aqui, ó. Relembrando. Só relembrando. Se eu pego 2 números A e B, eu já vou colocar inteiros, que é porque a gente já está trabalhando com os inteiros, tudo bem? Sendo que esse B é diferente de 0, certo? Uma fração, ela pode ser escrita assim, na verdade, ela vai ser escrita assim, ó, A sobre B. A observação que eu coloquei, o B é diferente de 0. Não dá para dividir um número por 0, certo? Então, o meu denominador, tá? Vou colocar aqui para a gente relembrar o meu numerador. E aqui é o meu denominador. Denominador diferente de 0, tá? Então, a fração pode ser também escrita como um quociente. A ideia de fração também pode ser a ideia do resultado de uma divisão, certo? Vamos ver agora aqui um exemplo, uma situação que envolve a fração como ideia de razão. Então, gente, olha, situação 3, está lá na página 78. Diz o seguinte: a razão da distância percorrida por um carro, pelo tempo que ele levou para percorrer essa distância, fornece sua velocidade média. É comum encontrar nas ruas e nas estradas placas que informam a velocidade máxima que um veículo pode atingir naquela via. Então, olha só, a gente vai para o quadro e a gente vai entender um pouquinho o que seria essa ideia de fração, levando em consideração essa ideia também de razão, certo? A situação 3, lá do tópico de fração como uma ideia de razão, vai trazer para a gente
um problema cotidiano, que é um problema que fala sobre velocidade média. E a velocidade média é exatamente a razão entre duas grandezas, que no caso é a distância e o tempo. Então vamos lá. Eu tenho nesse problema que a distância foi dada como 60 quilômetros, tudo bem? E ele dá outra grandeza de medida, ele dá o tempo. Dá pra gente também o tempo. 2 horas. Então veja bem, ó. Eu tenho duas situações. Na verdade, eu tenho uma situação com duas informações. O veículo ele percorreu 60 quilômetros, tá? Em um tempo de 2 horas. A ideia de razão aqui, tá? Ela vai ser importante porque a gente vai estar relacionando duas grandezas. Então, para resumir, ó, a ideia de fração como uma razão é justamente quando você relaciona duas grandezas. Quando você relacionar duas grandezas, você está trabalhando com uma razão, tudo bem? E é importante a gente destacar a ordem disso, tá? Vamos lá. Preste atenção no que eu vou escrever e o que eu vou falar. Olha só, a razão entre 60 quilômetros e 2 horas, ela é expressa dessa forma. O que é que isso quer dizer, professor? A cada 2 horas que se passa, eu ando o quê? 60 quilômetros. Tudo bem? Aí observa que a partir daqui, a partir dessa fração, que na verdade agora aqui eu tenho a razão, expressa como uma fração. 60 quilômetros foram percorridos em 2 horas. Concordam comigo que se eu dividir, por exemplo, aqui, ó, deixa eu só mudar a cor. Se eu dividir o 60 e o 2 por 2, eu encontro uma fração que é equivalente, que no caso aqui é 30 quilômetros e aqui 1 hora. Então, observe uma coisinha. Eu tenho aqui agora, ó, uma fração equivalente a essa, gente. Só que a razão ela está sendo expressa da mesma forma. Se em 2 horas eu consigo andar 60 quilômetros, é claro que em uma eu consigo andar 30 quilômetros. E é a partir daqui que a gente tem a velocidade média, tá? Ó. Velocidade média. Que no caso aqui seriam a cada 30 quilômetros, foram percorridos 30 quilômetros em um tempo de 1 hora, tá? Então, toda vez que a gente estiver falando sobre fração e a gente estiver comparando, gente, duas grandezas, a gente vai trabalhar com essa ideia de comparação, tá? 60 quilômetros em 2 horas, 30 quilômetros em 1 hora, tá? Então, essa ideia de fração como uma razão precisa ficar bem clara na nossa cabeça, tá? Então, a gente vai passar para o próximo tópico, que é como um operador. O último tópico aqui do capítulo 3 fala de fração como uma ideia de operador, tá? A primeira situação é o que a gente vai discutir agora. Acompanha aí comigo. Está lá na página 80. Diz assim: sabendo que um bolo de laranja custa R$60, se Lucinda quer comprar 2/3 do bolo, quanto vai pagar? Tá? Então, a gente vai discutir agora, observa comigo aqui no quadro, a gente vai discutir essa situação e entender o que seria esse conceito de fração como um operador. Vamos lá. Olha, a situação 1 traz para a gente aí uma ideia de fração como um operador. É uma ideia que a gente já conhece da série anterior. Ela diz o seguinte: quanto é que Lucinda vai pagar, tá? Pelo um bolo que custa um total, na verdade, né, de R$60. Só que ela só quer comprar, ó. Ela quer comprar apenas 2/3 do total do bolo. Como fazer isso? A gente já sabe e entende, tá? Que 2/3 de um valor
é quando eu quero encontrar a fração de uma quantidade. Então, eu tenho 2/3 de R$60. Então, vamos explorar isso aqui com mais clareza. Quanto é que seria 2/3 de R$60? Eu sei que a maioria já consegue fazer esse cálculo aqui de cabeça, mas vamos explorar. Vamos fazer o seguinte, olha, vocês vão concordar que 2/3 nada mais é do que 2 vezes 1/3, tá? Ou eu posso escrever dessa forma. Nada mais é do que 2 vezes 1/3 de R$60. Então, observa uma coisa. Que dizer 2/3 de 60 nada mais é do que dizer o dobro da terça parte de 60. Então, quando uma fração ela vem em forma de operador, é quando você quer descobrir a quantidade dessa fração. Então, vamos fazer esse cálculo, olha. Quem seria 1/3 de 60? 1/3 de 60 é dividir o 60 por 3. Tudo bem? E dividir 60 por 3, isso aqui vai me dar R$20. Certo? Então, vamos escrever assim, ó. Isso aqui vai me dar R$20. Então, como eu tenho 2 vezes 1/3 de 60, então agora eu tenho, a partir de agora, 2 vezes R$20. O que eu concluo que Lucinda irá pagar R$40. A ideia principal desse tipo de situação é você entender que você pode encontrar quanto é que é uma parte do total que foi dividida. Tudo bem? Então, observa que se o meu denominador fosse 5, eu teria que dividir o meu total por 5. Fazendo isso, eu encontraria quanto é que é uma parte e multiplicaria pelo número do numerador, que vai me dizer quantas partes eu quero, daquele total que foi dividido. Certo? Para encerrar essa nossa aula de hoje, tá? Vou pedir para que vocês refaçam essas situações, problemas que tem no livrinho de vocês. Cada uma delas, observa que não existe só uma situação problema em cada tópico. Tá? Por exemplo, o primeiro tópico que fala sobre parte de um inteiro. Lá tem 3 situações problemas. Eu quero que vocês leiam as 3. Tentem entender o que está explicado no livro, porque lá já traz a explicação. Vocês têm total condição de entender isso, tá? Se precisar, reveja o vídeo outra vez. E depois que você fizer isso e compreender, tá? Lembrando que você precisa dar uma atençãozinha especial lá na parte de fração como razão, tá? Vai ser preciso a gente ter essa ideia bem definida na nossa cabeça, porque vamos depender disso em aulas daqui para frente, tudo bem? Depois que você concluir essas situações, problemas e dar uma olhada em todas elas, você vai dar uma olhada na agenda e ver o que é que está proposto para a atividade de casa, certo? Então, bons estudos e até uma próxima.